Fluminense de Medicina e Cirurgia tem por tradição, durante a Semana do Médico, preparar eventos como missa em ação de graças, conferências, mesas redondas para debater os temas científicos. Produzimos também exposições de fotos e pinturas feitas pelos médicos associados, cerimônia em homenagem ao médico do ano da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, almoço com música ao vivo, entre outros eventos. O que, pelo momento atual, não nos é possível. E para não deixar de prestar essa justíssima homenagem aos colegas médicos, faremos o que for possível de forma online. E sensibilizados, agradecemos aos colegas que colaboraram, produzindo vídeos e nos enviando, ou até mesmo vindo aqui na Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia para a produção dos mesmos. A Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, neste dia, não poderia furtar-se de enaltecer e principalmente agradecer a todos os médicos e médicas. Toda a classe médica, assim como toda a classe médica, como os demais profissionais de saúde e também as diversas categorias de trabalhadores, e também assim como a população em geral. Não só no Brasil, mas em todos os países, jamais creio que nem mesmo em sonhos, ou quem sabe até em pesadelos, poderíamos imaginar estar em pleno século XXI vivenciando uma situação de pandemia como a que estamos no momento submetidos. Cabe-nos, neste 18 de outubro de 2020, consagrado ao Dia do Médico, parabenizar a todas e todos que, como verdadeiros heróis e heroínas, têm bravamente enfrentado esta batalha contra um vírus altamente contagioso e transmissível, que pegou a comunidade científica de todo o mundo despreparada para combatê-lo eficazmente, e principalmente de imunizantes capazes de atuar preventivamente. Ser médico é amar o que faz, enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, os hospitais mal estruturados, as noites mal dormidas, o afastamento da família, o não poder estar doente, porque muitas vezes a gente não consegue trocar o plantão, trocar o dia e temos que trabalhar assim doentes. É estar mal psicologicamente, mentalmente, ter que enfrentar um plantão. Isso é ser médico. Também, virtualmente, faremos essa primeira homenagem à médica doutora Silvia Regina de Souza Moraes, escolhida médica do ano de 2020 da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, e que também representará a nossa instituição nas homenagens que serão prestadas pela SOMERG. Pelas circunstâncias do momento, não ocorrerá a cerimônia presencial em nosso auditório, seguido de coquetel no Espaço Cultural da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Estas homenagens serão prestadas posteriormente no primeiro evento presencial, que esperamos em Deus ocorrerá em breve. Lerei agora o currículo da médica homenageada pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, ano 2020. Doutora Silvia Regina de Souza Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 1955.
Seu pai era comerciante, dono de um pequeno bar em bom sucesso, e a mãe funcionária do antigo IAPI. Filha única até os 11 anos, quando nasceu o único irmão. Estudou em colégios católicos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e sonhava ser irmã pianista ou irmã cantora. Lembra-se de uma amiga de classe, já no meio do fim do ensino fundamental, que tinha uma mãe pediatra e que contava constantemente histórias sobre o trabalho dela. Essas histórias a deixavam verdadeiramente fascinada. E talvez tenha sido este o primeiro momento no qual o desejo de se tornar pediatra tenha surgido. No entanto, a sua trajetória na medicina não foi do tipo paixão à primeira vista, ou vocação pré-natal. Houve boa dose de encontros fortuitos e felizes ao acaso. Começou a trajetória acadêmica na graduação em Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1975. Queria especializar-se em Biologia Marinha, mas o medo do mar rapidamente a fez ver que não poderia dar certo. Mudou então para a área de Imunologia e julgava ter encontrado o seu lugar na Biologia. Nesse mesmo período, uma amiga muito próxima perdeu a mãe em uma situação extremamente dramática. Toda a família dela era de Recife e um grupo de 3 amigas estavam empenhadas em animá-la. Assim, inscreveram-se no vestibular de medicina como forma de mantê-la motivada, apesar de já sem as opções dentro da biologia. Infelizmente ou felizmente para ela, a família levou-a para Recife e ficaram então as duas com a inscrição feita, apesar de decididas a não concorrerem neste concurso para a área médica. Passam a prova, seu pai a convenceu, dizendo que nada perderia. Sugeriu que prestasse o concurso e que, como opção, era por uma especialidade na área de ciências biomédicas, talvez fosse interessante cursar medicina, que naquela época tinha muito mais visibilidade que a biologia. Então, em dezembro de 1976, concluiu o 2º ano de biologia e fez o vestibular, sem qualquer esperança de aprovação. No fim das contas, para sua surpresa, foi aprovada no concurso da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Uma verdadeira dádiva, já que a relação candidato-vaga para as universidades públicas era muito alta e a família não tinha recursos para mantê-la em uma instituição privada. Por fim, fez a matrícula e assim começou sua trajetória na medicina. Em 1977, como já havia feito 2 anos de biologia, entrou no 2º ano de medicina, junto com a turma que tinha iniciado a graduação em 1976. No 4º ano, fez o primeiro estágio em pediatria no Hospital Federal do Andaraí. E a partir dessa experiência, sua opção pela pediatria foi consolidada. Fez residência no Instituto de Pediatria Marcação Gesteira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre 1982 e 1984. Ao final da residência médica, manteve o vínculo com esta instituição, frequentando os ambulatórios de nefrologia e endocrinologia com seus preceptores, Luiz Antônio Marins e Cláudia Castilho, que tiveram enorme influência na sua formação no período de residência médica e nesses estágios.
Em 1983, foi aprovada no concurso para médica do INAMPS, sendo lotada inicialmente no PAN Bangu, como plantonista, e posteriormente transferida para o ambulatório de pediatria do PAN da Ilha do Governador. No ano de 1988, foi escolhida como coordenadora do Centro de Capacitação e Assistência em Doenças Diarreicas e Terapia de Reidratação Oral, projeto da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta função, participou da capacitação promovida pela OPAS no Hospital de Los Niños, na Cidade do México. Foi responsável, junto à direção do hospital, pelo planejamento e implementação do centro, onde realizou atividades de ensino, pesquisa e assistência. A capacitação era disponibilizada para médicos de outras unidades e serviços de pediatria, residentes e alunos de graduação. Ainda neste período, participou de diversas atividades da OPAS, Ministério da Saúde, para elaboração e avaliação de material a serem utilizados em treinamentos e no atendimento às doenças diarreicas e de terapia de reidratação oral. Em 1990, participou do programa de capacitação em epidemiologia e pesquisa clínica para a formação da rede de pesquisa materno-infantil da Universidade Federal, no Rio de Janeiro. Este projeto era fruto de uma parceria de diversas instituições. A partir de 1996, foi iniciado o atendimento às crianças vítimas de violência doméstica e suas famílias no ambulatório da família da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ambulatório, caracterizado pela transdisciplinaridade, era composto por 3 médicos, um enfermeiro, uma psicóloga, um assistente social e atuava no ensino, pesquisa e assistência. Foram produzidas diversas teses e artigos e o grupo foi responsável por capacitação de profissionais da área de saúde, educação básica e de segurança em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Em 1994, ingressou no programa de pós-graduação em saúde materno-infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre experiência no ambulatório da família e o perfil epidemiológico das 156 crianças e adolescentes atendidas nos primeiros anos de funcionamento do ambulatório. No ano de 2000, veio com a família morar em Campos dos Goytacazes. O marido, Aldo Franklin Ferreira Reis, fez concurso para titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina de Campos em 1996 e a partir daí passou a exercer a função de professor titular da disciplina. Em 2000, ingressou no programa de pós-graduação de Clínica Médica, setor pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolveu a tese de doutorado sobre morbidade por causas externas em Campos dos Goytacazes, apresentada e aprovada em 2004. A Faculdade de Medicina de Campos é professora assistente concursada desde 2002 do componente curricular Pediatria. Participou de atividades docentes como tutora do Centro de Saúde Escola de Custodópolis, na disciplina Fundamentos Humanísticos e Biopsicossociais. Foi representante da Faculdade de Medicina de Campos no Conselho Municipal de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente no município de Campos. Trabalhou como coordenadora das atividades teóricas dos residentes de pediatria do Hospital dos Plantadores de Campos. Atualmente é presidente da Regional Norte-Noroeste da Sociedade
de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Está aposentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2005. Atua como médica voluntária da Associação Bem Faz Bem, em Campo dos Goitacazes, desde 2010. Receba, portanto, doutora Silvia, os sinceros parabéns da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Prezados colegas, inicialmente parabenizo a todas e todos pelo Dia do Médico. Sinto-me muito honrada com a homenagem prestada pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que me escolheu como médica do ano de 2020. Fiquei muito emocionada e sensibilizada com a indicação. E quero agradecer a esta entidade que há tantos anos constitui-se como um importante espaço de encontro da comunidade médica e da área de saúde, promovendo o compartilhamento de saberes e boas práticas. Agradeço ainda aos amigos e colegas de trabalho de Campos dos Goitacazes que foram tão acolhedores comigo e minha família. No entanto, acredito ser fundamental estender esta homenagem a todos os profissionais que têm atuado no combate à pandemia de Covid-19, sobretudo aos trabalhadores da linha de frente que arriscam suas vidas e de suas famílias em prol da saúde pública. O Sistema Único de Saúde passou a ter maior visibilidade durante a pandemia e teve a sua importância reconhecida. Apesar do processo de deliberado sucateamento a que vem sendo submetido, mostrou-se resiliente e tem oferecido respostas, ainda que o seu potencial não tenha sido plenamente explorado na elaboração de políticas públicas no enfrentamento à pandemia. Esse processo tem revelado em cores fortes a enorme desigualdade social existente em nosso país, que precisa ser, sem dúvida, ser superada e deve ser considerada no planejamento e organização dos serviços de saúde. Reitero meu mais profundo respeito e admiração pelos profissionais de saúde que perderam suas vidas no enfrentamento à pandemia, trabalhando em condições precárias e inadequadas. Ainda que verdadeira demonstração do compromisso social desses profissionais, estas e outras tantas mortes não só poderiam, como deveriam ter sido evitadas. Um abraço a todos e muito obrigada. Os Caminhos do Coração, poema dedicado aos pediatras do Brasil e nesse Dia dos Médicos extensivo a todas as outras especialidades. Vai, menino, fazer pediatria, vai tratar tosse, calcular hidratação, vai conferir as doses de vacina, prescrever penicilina ou escolher alguma cefalosporina de terceira geração. Vai, meu amigo, trabalhar muito e sempre e todo dia. Vai dar consulta, vai fazer plantão, passar a noite acordado atendendo resfriado. Não custa nada, ou quase nada. Acredite, pelo menos pro bolso do teu patrão. Vai, garoto, vai dar duro, vai cuidar de prematuro, falar de amamentação. Vai, menino, com persistência, com paciência e com overdose de abnegação. Sem esperar reconhecimento, vai trabalhar só pro teu sustento e para tua própria satisfação. Vai, tonto, fazer pediatria, vai diagnosticar apendicite, reconhecer rapidamente a difteria, vai aprender a tratar a infecção, cuidar de criança com febre, cuidar de criança com gastroenterite, cuidar de criança com convulsão. Vai para a batalha, mas vai preparado. Um pequeno deslize, tudo errado. Qualquer engano, grande confusão. Não há lugar para falha ou distração. Vai, teimoso, fazer pediatria. O teu destino está
na tua mão. Tu poderias ter escolhido endoscopia, neurocirurgia ou ir cuidar dos males do coração. Ou por que não ter tentado nutrologia, dermatofisiatria, ter se especializado em doenças do pulmão, mas por descuido do teu anjo guia ou por defeito de fabricação, por insistência, por teimosia, por desacerto ou por distração, escolheste fazer pediatria. Vá em frente. Honra com fé a tua decisão. Leve o bom senso como companhia, faz do trabalho a tua obrigação. Mas não te assustes se qualquer dia, por arrogância, por prepotência ou por qualquer outra digitimia, te ameaçarem com ordem de prisão. Custa 1 leão por dia a tua liberdade. Não abre mão, porém, da tua dignidade, não cede 1 palmo da tua convicção e esquece o dano. Recorda-te sempre do soldado iraquiano lutando contra um gigante e segue adiante, sempre radiante, sempre na mão. E ainda quando a febre não abaixe e o dado clínico não se encaixe e o resultado do exame só aumente a indecisão, e ainda que o cliente nunca volte, e ainda que o cinismo nunca falte, e ainda que te ofendas quando um dia sem motivo te chamarem de furão, não desanimes. A fibra e a persistência não são crimes, não é pecado a obstinação. Vai, menino, a tua vocação é a tua chave, é a tua escolta. Segue, portanto, a fazer pediatria, mas segue sempre adiante. Vá, não volta, porque não há retorno para os caminhos do coração.